Você odeia o seu trabalho, mas não pode pedir demissão? Esse episódio vai te ajudar. Olá, começando o episódio inédito do podcast Foca no Trabalho, seu podcast semanal onde a gente fala sobre carreira, empregabilidade. E essa semana a gente vai falar sobre o que fazer quando você não pode pedir demissão, mas ao mesmo tempo não está tão feliz ali com o seu trabalho. Eu sou a Alessandra Falsarella. E eu sou a Bru Garcia, e é isso, né, Ale? Muitas pessoas acabam entrando em empresas e descobrindo que não é exatamente o que elas estavam esperando, ou então já trabalham há um certo tempo. São vários os motivos que podem levar você a não gostar do teu trabalho. Mas e aí, como que a gente faz estando no lugar onde a gente não gosta? E tem várias situações que acho que é importante explorar, e é bom você ter falado isso logo no início, que acho que é um caso bem emblemático, né? Você acabou de participar de um processo seletivo, mudou de trabalho e chegou para trabalhar, não era nada disso daquilo que você esperava. E geralmente tem aquela, né, aquela questão, você acabou de mudar de trabalho, vai ser complicado para você já conseguir uma recolocação. Ou você tem muito tempo de casa e de repente o seu trabalho tem o pagamento de um bônus muito bom, que vai ser um divisor de águas daqui 3 meses, daqui 6 meses, e aí você não quer pedir demissão e perder esse bônus. Ou casos, por exemplo, você está num período, mulheres que estão grávidas, ou pais que estão com a parceira grávida e não quer fazer uma movimentação, porque fazer uma movimentação de trabalho, né, é um risco, né? Existem várias coisas que fazem com que a gente não queira pedir demissão. Acho que também é bem clássico, né? Pessoas que têm muito tempo de casa e que não querem muitas vezes pedir a demissão e têm receio de algo novo, né? Eu tô há muito tempo no mesmo lugar e eu fico com Sim. receio. Então, existem várias coisas que fazem muitas vezes a gente falar, poxa, eu sei que eu não vou pedir demissão, então esse podcast não é para você que vai pedir demissão, que já tá claro, é para você que sabe que nesse momento não está funcionando, mas não, por algum motivo não pode pedir demissão. Exatamente, Ale. Muitas vezes nos encontramos ali com um problema que a gente fala: "Olha, eu não posso pedir demissão porque eu tenho este ponto". Você falou ali todas as possibilidades, né, que existem ali das pessoas ficarem presas ao trabalho. Eu vejo muitas pessoas presas, principalmente nessa sua última opção: "Ah, eu tenho um certo tempo de casa e por que que eu vou fazer essa mudança, né? Porque se eu pedir o desligamento, eu estou perdendo, ou então eu posso não encontrar outra possibilidade que me pague o mesmo valor". Aqui a gente já traz uma dica super importante: identificar qual que é o problema. O que que é que está fazendo com que eu não goste do meu trabalho? É algo interno? Será que sou eu que não estou mais satisfeita, não estou mais feliz com aquele desafio? Eu mudei a minha forma de olhar a profissão, eu tenho vontade de atuar com outra área, ou não, às vezes é realmente da organização, meus valores não batem mais com da empresa, ou tem um líder ali que não me atende, não está me desenvolvendo, não está legal. Então aqui a primeira dica: identifique o que está fazendo com que você não goste da tua rotina, ou não goste do teu trabalho, não goste das suas atividades. É muito importante que fique claro para que a gente possa aí sim tratar e ter um plano de ação. E é importante você falar isso, Bruna, porque eu penso o seguinte: se não é a organização, vamos pensar nesse primeiro cenário, né? Vamos até ir por etapas. A organização ela é ótima, você gosta da empresa, você se dá bem com o seu gestor e você não se identifica mais com as suas atividades. Você não gosta mais, não vê mais sentido, aí talvez a gente esteja falando de uma transição de carreira, né? Talvez dentro da sua área você procurar atividades diferentes. É um plano de ação. Se eu realmente me dou muito bem com as minhas atividades, eu vejo propósito, eu vejo sentido, eu gosto do que eu faço e o problema, eu me dou muito bem com o meu gestor e o problema é na organização, é um outro plano de ação. E aí eu já dou aqui o meu pitaco que se você tem uma relação próxima com a sua liderança e você é uma questão da organização, talvez realmente seja algo muito estrutural, não tem como você mudar a organização. Agora, se eu gosto do meu gestor, eu gosto da empresa e não estou gostando das minhas atividades em um momento assim mais, poxa, tô achando que eu poderia ter mais desafios, ou
eu não estou entendendo qual que é o projeto, a primeira coisa que eu recomendo para todo mundo, já que o pedido de demissão está chegando na sua cabeça, é você bater um papo real com o seu gestor. E poucas pessoas fazem isso, que é colocar as cartas à mesa, sabe, Bru? Olha, não estou me Uhum, identificando, eu não estou gostando, não estou vendo sentido. Vamos bater um papo, porque pode ser que seja uma crise de carreira, mas pode ser que seja um mau dimensionamento, talvez você não esteja num projeto que faça muito sentido, e principalmente seu gestor sabendo disso, talvez você consiga transitar em alguma área ali dentro da própria organização, né. Muitas vezes a gente pode fazer essa movimentação, mas a gente acaba não explorando, porque a gente acha que não pode falar, que não pode fazer, quando na verdade o seu gestor pode ser um grande aliado. Sei lá, você trabalha, eu vou dar um exemplo aqui no RH. RH tem vários subsistemas, você trabalha no marketing, marketing tem comunicação interna, comunicação externa, você trabalha na área financeira, poxa, tem a parte de caixa, tem a parte contábil, tem a parte fiscal. Eu sei que às vezes requerem skills diferentes. Às vezes uma área específica precisa de um profissional e o seu tempo de casa ser um diferencial, porque é muito mais fácil eu ensinar uma atividade específica do que eu ensinar cultura, ensinar adaptação à empresa. Às vezes é o mesmo líder que cuida de 2 áreas. E muitas pessoas não vão falar com a liderança sobre isso, sabe? Não estão se identificando com uhum. a atividade, não estão gostando muito do que estão fazendo, já vão lá, já partem para o desligamento, né? E aí, quando isso não é uma opção, a gente tem que ser mais criativo e tentar alternativas. Exatamente. E aqui a gente está falando de um cenário que você não pode sair, seja qualquer o motivo, mas você não pode sair, você não gosta, e a gente sabe que ficar num ambiente onde nós não gostamos, é óbvio que vai impactar na nossa saúde física, na nossa saúde mental, vai desgastar. Então a gente precisa elaborar um plano para que fique mais suportável possível aquele ambiente. Então, antes de tudo, como a Lê falou, né, de identificar, a gente estava falando aqui da liderança, o que eu sugiro para você para ajudar a identificar é responder 3 perguntinhas, né. Eu acho que aquele qual que é o problema, o que que eu posso fazer ali para resolver e como que eu vou fazer. Então essas 3 perguntinhas acho que vai te ajudar ali a entender e começar a escrever. Escreve no papel mesmo, acho que dá uma facilitada. E depois a gente aplicar aquela análise SWOT para dar uma ajudada. Então análise SWOT, a gente colocar ali quais são as fortalezas. Então o que que eu tenho de positivo aqui nesse ambiente de trabalho? O que Uhum. que eu tenho ali que ainda é bom para mim? Então, o que que me segura aqui, se for alguma coisa positiva? Colocar ali as fraquezas, o que realmente eu não gosto? Quais são os pontos ali negativos? O que que eu vejo ali como algo que não está me satisfazendo? Colocar as oportunidades. Quais são as oportunidades? Eu continuando aqui, quais são as minhas oportunidades? Como a Lê falou da liderança. Se é alguma coisa que eu posso falar com o meu líder, então quais são as oportunidades? Já conversando com ele, eu consigo identificar se eu posso fazer uma transição diária, se eu posso absorver alguma atividade ou receber alguma promoção mais para frente de acordo com o meu desenvolvimento, com o meu desempenho. E as ameaças. Então, ok, eu sei que eu vou ficar mais desmotivado. O que que eu posso fazer como uma recompensa para que eu continue motivado até poder elaborar ali um plano e poder mudar essa minha situação, essa minha realidade? Então, são algumas ferramentas aqui para facilitar, que eu trouxe para a gente pensar nesse primeiro cenário ali de plano de ação. Então, ok. Aí o que a Lê falou de liderança. Ok, eu vou conversar com o meu líder, vou entender se tem alguma possibilidade. E se no caso for o líder o problema? Às Uhum. vezes pode acontecer de, olha, eu gosto da empresa, eu até gosto das minhas atividades, mas a minha liderança, a gente tem que entender que nós não mudamos as pessoas. Podemos até sinalizar em algum feedback, one on one, você se sentir bem, sentir ali seguro para pontuar é importante. A gente sempre se colocar ali, né? A gente sempre mostrar que a gente tem um ponto ali que, olha, não tá bacana, está me desagradando, não está legal. Mas também a gente entende que não vai mudar a outra pessoa. Se tiver a possibilidade de mudança, ok. Agora, se não tiver, a gente começa a pensar por fora. E aí sim a gente vai começar a elaborar um plano de ação para sair daquele ambiente, muitas vezes sair daquela empresa para buscar algo que faça sentido para você e que faça com que você tenha prazer em ir trabalhar. E vou falar uma coisa que pode parecer contraintuitiva, Bru, mas é você jogar justo com o seu momento. Se você tem uma força maior que te impede de pedir demissão, então, assim, a gente deu vários exemplos, mas às vezes você é a única pessoa da família que tem renda, Sim. então um pedido de demissão só vai acontecer se você conseguir um outro trabalho, não tem como pedir, sei lá.
você tem uma esposa que está grávida e você depende do seu convênio para fazer, sabe assim, eu tô dando vários cenários. Sim. É você encarar que esse período de não pedir demissão é também temporário. E aí você tentar equilibrar com outras coisas da sua vida pessoal para conseguir ficar um pouco mais suportável. Então, assim, encarar que, olha, eu vou trabalhar dentro do meu horário de trabalho, fazer os intervalos, colocar um hobby, às vezes uma atividade mais lúdica mesmo, sabe? Uma atividade que uma aula de algum esporte, alguma coisa assim, porque você sabe que você vai ter aquelas horas do dia que a gente sabe, 8 horas ali, que não vão ser Uhum. as mais agradáveis, e aí você tentar compensar isso. E aí você começar a fortalecer outros cenários, para você fazer o plano de evacuação quando você puder. Então, se você sabe que hoje você realmente não pode pedir demissão, mas assim, o que você já está fazendo a respeito do seu network para amanhã, quando você fizer o plano de evacuação e tiver que sair de fato? Você, hoje não pode pedir demissão, mas as áreas que você tem interesse, pensando que não é uma crise de carreira, que é uma questão, por exemplo, do líder. Você tem as skills, as habilidades? Se não tiver, é o momento de você investir em estudar, porque aí você tira um pouco do foco, sabe, Bruna, de ter Uhum. somente o trabalho como prioridade. Não é que você vai trabalhar, você vai fazer suas entregas, você vai seguir sua rotina. Mas assim, sabe o período que você faz, sei lá, uma pós-graduação, um curso? É uma coisa a mais para você pensar. Ai, poxa, mas Ale, eu não tenho ali uma coisa para estudar, acabei de terminar uma pós-graduação, um curso, uma graduação. Então coloca um hobby, coloque outras coisas na sua vida para que a sua atenção, já que o momento do seu trabalho tá mais difícil, não ser somente o trabalho, sabe? E às vezes pode ser um hobby que não tem investimento, né? Alguma coisa, sei lá, um jogo semanal com seus amigos de baralho em casa, e às vezes até questões até religiosas, por que não, né? Às vezes a gente fica muito ir para a comunidade, frequentar um local ali que tem a ver com a sua fé, mas assim, o principal que eu quero dizer com isso, um esporte, como eu falei, é você tirar o foco do trabalho, porque se o seu trabalho está muito difícil e você só faz isso, não que só trabalhar seja pouca coisa, mas a sua única atenção é essa, fica difícil de suportar a longo prazo, entendeu? E isso é importante, Ale, você falou muito bem, fazer uma rotina disso, não esperar só o final de semana, né. O que as pessoas Uhum, fazem muito é se anularem de segunda a sexta-feira: "Olha, eu é, preciso trabalhar porque sou a única renda de casa". A gente sabe que isso é uma realidade de muitos profissionais, uhum, então se anulam durante a semana para viverem, situações, atividades que dão prazer somente no sábado e no domingo. E isso uhum, é muito prejudicial para sua saúde, porque você vai viver 5 dias ali totalmente voltado para algo que você não gosta, então você vai liberar muito cortisol no teu corpo, que é o hormônio ali de estresse, isso vai fazer muito mal para sua saúde, até para o teu ânimo, para tudo, para aprendizado, para disposição, até disposição para você buscar uma outra possibilidade de trabalho, porque aqui a gente está falando, não tá legal, eu não posso sair, mas ao mesmo tempo eu posso começar a me preparar, deixar o meu perfil ali no LinkedIn, deixar o meu perfil ali do currículo pronto para quando surgir uma oportunidade, eu já ir atrás, eu já tentar outra possibilidade que eu possa ali ser, viver melhor, né? A gente fala estar num trabalho onde a gente gosta, um ambiente que faça bem para nós, mesmo que temos as dificuldades no dia a dia, porque trabalho dá trabalho, qualquer é, trabalho vai dar trabalho. Então, mas a gente está num ambiente onde a gente se sente bem, é aquele estresse ali que não é negativo, né, o estresse que você fala: "Ah, eu tô estressado, mas ao mesmo tempo eu tô super satisfeito de ter entregue e eu ganhei o dia com isso". Então não se anulem de segunda a sexta-feira, tentem encaixar, mesmo que seja por uma horinha ali, algo que te dá prazer, seja uma academia, seja como a Lê falou, um baralho, uma conversa com amigo, ou até mesmo uma hora para assistir televisão ali do lado da pessoa que você gosta, que você ama, só pela presença. Isso vai te ajudar também nesse caminho aí. E também importante, estipule um prazo. Eu quero encontrar um outro trabalho em 6 meses. Em 6 meses é o tempo que você deu. É sempre bom a gente criar ali um objetivo, criar essa meta em cima de um tempo, de um prazo, para que o teu cérebro, para que você entenda que você está trabalhando para que algo aconteça dentro desse período. E você vai ter muito mais energia para aguentar o dia a dia e também para ter energia ali de buscar outra possibilidade, porque você sabe, fala: "Não, eu tenho ali a data, eu vou atrás, eu tô com disposição". Sempre tem aqueles picos de energia, né? Às vezes você tá: "Não, hoje eu vou encontrar outra possibilidade, outro trabalho". Depois outro dia você fala: "Nossa, mas
eu não vou encontrar, mas não está Uhum. acontecendo, o mercado tá difícil, não, espera aí, vamos lá. Então, vale a pena a gente sempre ter esse equilíbrio e ter essa meta, né, aí a gente sempre fala da meta SMART, acho que até entra aqui nesse quesito quando a gente quer trazer ali uma metodologia para te ajudar, trazer algo mais específico, "Ah, eu quero mudar em X tempo, eu quero mudar para tal área", isso depois de ter identificado qual que é o problema, fica muito mais fácil da gente escrever para onde a gente vai, o que que a gente quer fazer, e manter esse prazo, que acho que é ideal. É, porque eu tô partindo do princípio, Bruna, que a pessoa ela não pode pedir demissão por algo específico, e isso está atrelado a uma linha temporal. Então, se você vai receber um bônus, por exemplo, e você não quer abrir mão desse recurso, isso tem uma data. Se você está grávida ou se o seu parceiro está grávida e você precisa manter o convênio médico, não quer fazer uma mudança, isso também tem um prazo. E geralmente são prazos de tiro curto, né, 6 meses, 1 ano. Então, é claro, pode ter uma exceção aí, né, de alguém que, poxa, eu acho que tem um exemplo, que não é pedido de demissão, mas quem está próximo de se aposentar, por exemplo, que tem que lidar com aquele tempo, mas o fato de você saber que é transitório, isso já alivia segurar a carga, sabe. Então você fala assim: "Poxa, não é um emprego que eu gosto, eu não me identifico, mas eu sei que daqui X tempo eu vou poder sair daqui, por N razões", tá. E aí você começar a fazer também esse plano de evacuação, por mais que de fato você não vai pedir demissão. Porque também, dependendo da razão do motivo que você não vai pedir demissão, talvez se vier uma proposta muito interessante, então, por exemplo, sua questão é o bônus. Tá, mas você pode, por exemplo, negociar na sua saída, tem pouca gente que faz isso, Bruna. Eu estou para receber um bônus que eu sei que vai ser de 2 salários. E aí chega uma empresa super legal querendo me contratar. Aí o que que você fala? Fala assim: "Olha, eu super aceito, mas eu tenho um bônus para receber, então dentro do meu pacote de compensação, eu quero receber esse recurso". Ou em salário, ou dali 3 meses receber esse recurso, e aí se a empresa quiser te contratar, ela vai cobrir isso. Isso super acontece no mercado. Então é legal a gente ter isso em mente que se você tem uma questão ali, principalmente relacionada à remuneração, isso é possível negociar num novo trabalho, mas para você ter um novo trabalho, você tem que fazer toda aquela jornada que é ter um bom network, atualizar em todas as redes. E aí, se você não tem uma questão atrelada, é mais sei lá, uma questão familiar, né? Uma questão que você tem que ficar X tempo, você também tem que pensar que, já que é transitório, o que que eu vou fazer hoje? Então, 2 coisas que a gente fala muito aqui no Foca. Você já tem sua reserva de emergência, que é o recurso que você tem, que se você perder o seu trabalho, se você mesmo quiser pedir demissão sem ter nada em vista, você tem ali pelo menos 6 meses do seu salário? Por quê isso é importante? Porque se você chegar no futuro numa situação assim, que nem você está hoje, "Poxa, eu queria muito pedir demissão, mas eu não tenho recurso", você tendo a reserva de emergência, você conseguiria flexibilizar mais e talvez, ter mais manejo, sabe. "Ah, eu vou poder procurar mesmo, porque eu tenho um recurso, tá tudo em ordem". Mais opção de escolha, né. Exatamente. A segunda questão que a gente tem até um podcast, um episódio só sobre isso, que é carreiras múltiplas. É você não depender de uma única carreira, principalmente carreira corporativa. Então, assim, poxa, você conseguiria na sua profissão pegar algumas aulas como professor convidado? Você conseguiria no seu trabalho ser um consultor? Você conseguiria ter outras atividades, por exemplo, atividades manuais mesmo, artesanato, alguma outra coisa que você poderia fazer além do seu trabalho? Por que que isso é relevante? Nesses períodos de transição, talvez seria uma estratégia ali interessante, né. A gente fala muito aqui no Foca, eu e a Bruna temos os nossos trabalhos CLT, a gente também atua como consultora, então a gente atende orientação vocacional, a gente faz mentoria para RH, a gente dá consultoria de LinkedIn, mesmo no CLT. É super difícil, é pesado, às vezes a gente fica cansada? Fica. Às vezes a gente não tem agenda para todo mundo que procura a gente? Também acontece. Mas por que que a gente não abre mão? Amanhã, se acontecer um imprevisto, se acontecer alguma coisa, como já aconteceu comigo, né, Bruna? Sim, Finalzinho de 2020, início da pandemia, né? Foi 2020? Pandemia? Foi 2020, né? foi. Foi no início de 2020, final de 2020 eu fui desligada, sem nada em vista, sem ter outro trabalho. A gente já tinha o foco, as coisas já aconteciam. Eu fui lá, e falei: "Gente, ó, tô com a agenda aberta". Até eu conseguir um outro trabalho que demorou ali, foi um tempo recorde, mas demorou alguns dias. E se eu tivesse demorado 3 meses para conseguir um trabalho? Naquele especificamente, mas eu já fiquei 9 meses sem trabalhar, eu já fiquei 4 meses e meio sem conseguir uma recolocação. E aí, nessas horas que eu tive essa dificuldade e esse intervalo tão grande, Bruna, eu falei: "A próxima vez eu vou ter, além da reserva de emergência, eu vou saber fazer atividades que eu consiga fazer que o meu trabalho, assim, corporativo, né, trabalho em escritório,
se eu perder eu conseguiria fazer. Isso é super relevante também. E tem várias coisinhas que a gente poderia fazer, que a gente pode fazer no trabalho corporativo e que muitas vezes a gente não fica de olho, e nesses períodos é super relevante, né. Então assim, poxa, não posso pedir demissão, ou a demissão aconteceu de maneira inesperada, é aí uma alternativa, né. É, aqui eu vou falar o que a gente sempre fala, Lê, acho que em quase todos os episódios, que é: você não é o teu cargo, né, você está no cargo. Então o que que você tem? Você tem conhecimentos e habilidades que você aplica dentro de uma empresa com uma certa nomenclatura. Tira a nomenclatura, o conhecimento e as habilidades continuam. Você tem que ser criativo de como você pode utilizar. Então não deixa para fazer todas essas dicas que a gente trouxe aqui, somente quando você estiver a ponto de explodir, de: "Nossa, eu tô no Uhum. meu limite". Não, identificou que já não está gostando, procura entender o que que você não está gostando, como você pode mudar, qual que é o plano de ação e estipula um tempo. Não deixe chegar no limite. As pessoas geralmente esperam chegar ali no limite do limite de falar: "Nossa, não aguento mais". Não, e aí estressado e no limite, Bruna, a gente toma decisões erradas. Quando a Impulsivas. gente tá, com o emocional abalado, a gente né, aquela história, se você acabou de terminar um namoro, não corte o cabelo, sabe aquela Exa história? Isso Não serve tome também para o uma decisão. trabalho. Isso serve para tudo. Então, assim, você acabou de sofrer uma perda muito grande, num estresse muito grande, não é o momento de tomar grandes decisões, né. Mas partindo do princípio que nesse momento você não pode pedir demissão, tá aí várias dicas e eu queria saber de vocês, qual dica ou qual sugestão que você já vivenciou, que você acha que é relevante, comenta nesse episódio aqui, em qualquer rede sociais, tá. A gente publica os episódios em todos os agregadores, mas a gente tá lá no Instagram, @foca no trabalho. Qual sugestão você dá pra pessoa que não pode pedir demissão, como ficar mais tolerável esse período que eu reforço, né, é transitório. Eu tô lá no LinkedIn, como sempre, a gente sempre tá lá no LinkedIn falando com vocês, e se vocês estiverem ouvindo a gente no Spotify, não esquece de dar aí 5 estrelinhas no podcast, que isso ajuda a gente a aumentar a nossa podosfera. E é claro, né, Bruna, compartilha esse episódio com alguém que não tá gostando do trabalho, mas não tá podendo pedir demissão, a gente acha que esse episódio pode ajudar outras pessoas, né. Eu tenho certeza que se esse episódio chegou em você, é para você compartilhar com toda a tua rede, porque vai ajudar com certeza. Se vocês quiserem falar comigo, eu estou lá no LinkedIn como Bruna Santana Garcia, estou à disposição para conversar, para ter pauta também, adoramos sugestões de pauta, então vem conversar com a gente. É isso aí, até o próximo episódio então, tchau. Tchau, tchau.